Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Bom dia, meus amores! Olá, meus queridos! Estamos aqui, então, para mais uma aula de Química. É muito bom estar aqui com vocês, né? Matando um pouquinho de saudade, mas logo, logo estaremos juntos, né? Na última aula, vocês se lembram que nós falamos do reino protista, falamos de algumas doenças muito interessantes, né? Como a doença lá que é transmitida pelo barbeiro, falamos sobre a malária, falamos sobre a toxoplasmose, não é? Vocês vão se lembrar de tudo isso. E na aula passada deixei também algumas atividades para vocês fazerem. Ficou faltando um pedacinho para a gente falar antes da gente começar a correção das atividades. Então, vamos juntos aqui para a gente primeiro falar sobre as algas, que foi a parte que a gente não falou na aula passada, é só um pedacinho pequenininho, né? Então, vamos falar das algas e depois a gente vai, então, corrigir as atividades. Então, ó, tem gente, vocês sabem, quem gosta aí de comida japonesa, sabe que a gente come alga, né? Será que a gente pode comer todas as algas? Existem algas de tipos diferentes? Então, vamos falar sobre elas, ó. As algas podem ser encontradas nas águas de rios, lagos, mares e oceanos. O grupo das algas inclui organismos unicelulares microscópicos e outros multicelulares que podem atingir muitos metros de comprimento, como os sargassos, tipo de alga encontrado em regiões oceânicas de grande profundidade. Então, tem pequenininho, tem microscópio, tem grande, tem de todos os tamanhos, unicelulares e multicelulares. Elas são autótrofas, isso é, capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, compondo as teias alimentares nos ambientes aquáticos. Elas também são responsáveis pela maior parte da produção do oxigênio no planeta Terra. Na verdade, gente, as algas elas produzem mais oxigênio do que as próprias árvores, né? Do que as próprias plantas. Então, a gente costuma dizer até que o pulmão do planeta não são as florestas, são as algas, pela quantidade de oxigênio que elas produzem. Quando encontram condições ambientais favoráveis, as algas podem acelerar o seu processo de reprodução, aumentando a quantidade de indivíduos e provocando um fenômeno conhecido por floração de algas. Olha só. Dividem-se em grupos conforme suas características, como
composição da parede celular, substância de reserva, cor dos seus pigmentos e forma e função dos seus flagelos. Os principais grupos de algas são os seguintes, ó, as algas verdes, que são as clorófitas, algas vermelhas, algas pardas, algas euglenófitas e algas dinoflageladas. Olha do ladinho aí o amarelo, ó. AFAM, floração de algas nocivas, anteriormente chamada maré vermelha, é causada principalmente pelo despejo de esgotos não tratados na água, o que aumenta a quantidade de matéria orgânica e o consequente aumento de nutrientes, facilitando a multiplicação excessiva das algas. Os principais danos causados pela maré vermelha são a diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido na água e a liberação de toxinas, o que pode ser prejudicial para os organismos aquáticos. Então, gente, nós temos N tipos de algas. Existem sim as algas comestíveis, mas existem as algas que a gente não pode comer. Existem as pequenininhas, as microscópicas e as gigantes. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma foto, olha só. Essa foto foi tirada à beira-mar, olha lá. As espécies dinoflageladas do gênero Noctiluca são bioluminescentes e provocam efeitos incríveis no mar. Olha que coisa mais linda! Que espetáculo da natureza! Tudo isso aí são algas que estão em meio à água do mar. Às vezes a gente nem percebe, né? Então, ó, essa partezinha é a partezinha que ficou faltando. A gente vai, então, corrigir as atividades da página 48. Peguem lá, por favor, ó. Sobre as características gerais dos organismos pertencentes ao reino protista, analise se as afirmações são falsas ou verdadeiras. Em seguida, faça a correção das afirmações que julgarem serem falsas. Primeira, fazem parte desse reino os protozoários e as algas. Show, beleza, certinho. Esse reino compreende exclusivamente organismos unicelulares. Acabamos de falar no caso das algas. Existem as algas unicelulares e existem também as multicelulares. Então, essa aí é falsa. Você vai corrigir dizendo que há algas multicelulares no reino protista, ok? Então, ó, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Anote aí, ó, vou colocar aqui do lado, algas multicelulares. Os protozoários são autótrofos. Falso. Por quê, gente? Os protozoários são heterótrofos. Quem é autótrofo? São as algas. As algas são autótrofas. Os protozoários são heterótrofos, tá? No grupo das algas, há representantes multicelulares? Verdade. Há alguns protozoários causadores de doenças, como a malária e a toxoplasmose? Verdade também. Ó, agora, a malária e a doença de Chagas são doenças causadas por protozoários e transmitidas pela ação de um inseto. Caso fosse possível tratar todas as pessoas doentes, as doenças deixariam de existir? Justifique a sua resposta. Se fosse tratados todos os doentes, a doença deixaria de existir? Não. Por quê? Vamos melhorar? Não.
os casos iam diminuir muito, né, gente? Os casos diminuiriam muito. Mas, como são doenças provocadas ou transmitidas por inseto, peraí, deixa eu acabar de diminuiriam muito. Tô falando, escrevendo, aí eu tô errando. Mas, como são transmitidas por insetos, esses poderiam estar contaminados. Poderiam estar contaminados. Por exemplo, gente, o Trypanosoma cruzi, que é o causador aqui da doença de Chagas, ele pode parasitar outros animais, como mamíferos, ele pode parasitar animais silvestres, animais domésticos. Então, a doença não deixaria de existir, ela apenas diminuiria muito, tá bem? Sobre a doença de Chagas, responda as questões a seguir, tá? Há casos relatados de contaminação de alimentos com caldo de cana e com o açaí, com fezes de barbeiro. Se ingeridos, esses alimentos podem transmitir o protozoário. Como ocorre a forma habitual de transmissão da doença de Chagas? Então, a forma habitual, ó, o barbeiro pica a pessoa e defeca ao lado da picada. Quando a pessoa coça, ela leva as fezes do barbeiro para sua corrente sanguínea. Ok? A forma habitual é essa, mas você pode se contaminar também pelas fezes com os alimentos. Explique por que esse inseto, o triatoma, é conhecido como barbeiro. Por que, gente? Falamos na aula passada. Porque geralmente ele pica homens na região do rosto, na região da face, onde fica a barba. Ok? Acho que ninguém tem dúvida sobre isso não, né? É tranquilo, não é? Tá, então agora vamos mudar de doença. Ó, a toxoplasmose é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida aos seres humanos por um animal. Nesse caso, o gato é um dos principais hospedeiros do protozoário chamado Toxoplasma gondii, causador da doença. Agora responda: a toxoplasmose é transmitida por todos os gatos? Há alguma outra forma de transmissão da doença? Falamos também na outra aula. Nem todos os gatos estão infectados pelo protozoário, certo? Na maior parte dos casos, a infecção ocorre por meio da alimentação, com a ingestão de carne crua
ou mal cozida contaminada, além de verduras e legumes que também podem conter esse protozoário, tá bem? Então, vamos anotar isso, ó. Nem todos os gatos estão infectados pelo protozoário. Na maioria das vezes, a contaminação se dá pela ingestão de carne crua ou mal cozida, contaminada, além de verduras e legumes que podem conter o protozoário. Ok? Facinho? Facinho, facinho, né? Mais um, ó. As algas são importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental nos ecossistemas. O motivo principal deve-se ao fato de esses organismos. Letra A. Então, olha lá. Atuarem como decompositores nos ecossistemas, servirem de alimento para os organismos autótrofos, participarem de processos importantes para a água, como as florações, ou pelo fato de realizarem fotossíntese e assim formarem a base das teias alimentares aquáticas. Essa daqui que é a nossa resposta. Ué, o que aconteceu aqui? Deixa eu trocar, deixa eu ver se vai dar. Vai, deu certo. Ok? Ótimo. A número 6. Você sabe o que é um espessante? Olha lá. Mesmo sem saber, você já deve ter se alimentado de algum produto contendo derivados de algas. A indústria de alimentos utiliza diversos tipos de produtos derivados das algas, e alguns deles são responsáveis por aumentar a consistência de alguns alimentos. São os chamados espessantes alimentares. De acordo com essas informações, pesquise quais são os principais espessantes provenientes das algas e verifique alguns rótulos de alimentos industrializados existentes na sua casa para saber em que produtos eles são utilizados. Então, olha só, existe um espessante muito famoso chamado agar-agar. Ele é muito usado. Além dele, a gente tem outros, ó. Tem o alginato e a carragena. Todos eles são derivados de algas. E eles são usados, gente, em alimentos como sorvetes, sopas, gelatina, molho, tá? Então, se você tiver tempinho, vá lá na cozinha, dá uma olhadinha lá no rótulo desses alimentos, que você vai ver que lá está falando de espessantes e que geralmente esses espessantes eles são derivados de algas, ok?
Então, ó, hoje nós vamos entrar no reino fungi, né? Que são os fungos. Nós vamos falar especificamente dos fungos. Então, ó, ele agrupa os organismos genericamente conhecidos como fungos. Eles já foram, por sua aparência e habitat, classificados dentro do reino das plantas. Nessa época, os cientistas consideravam que os fungos eram plantas que haviam perdido a clorofila. Posteriormente, pesquisas levaram os fungos a ser classificados como protistas. Em 1969, pesquisadores reconheceram que esses seres têm características bem diferentes das plantas, dos animais e dos protistas. Aí eles viram a necessidade de criar um reino à parte para esses fungos. Então, esse reino foi chamado de reino fungi, ok? A diversidade apresentada pelos fungos é muito grande. Eles podem ser unicelulares, como os levedos, ou multicelulares, como os bolores, que são os mofos, as orelhas de pau e os cogumelos. Todos os fungos são heterótrofos e suas células são eucarióticas, possuem membrana nuclear, ok? Olha só, olha esses dois tipos aqui completamente diferentes. Esse aqui tem de 4 a 8 centímetros, esse aqui tem de 10 a 40 centímetros. Aqui a gente tem um outro tipo, olha só. Os fungos são heterótrofos, mas não ingerem alimentos. Eles realizam a digestão extracorpórea, ou seja, fora do seu próprio corpo. Nesse processo, eles liberam enzimas digestivas que quebram as moléculas orgânicas grandes, como os carboidratos, em moléculas menores, o que facilita a absorção dos nutrientes. Esse processo vai gradativamente promovendo a decomposição do substrato. Nos fungos multicelulares, como os cogumelos, as células estão unidas e ligadas umas às outras, formando longos filamentos entrelaçados, chamados de hifas. As hifas se compactam e se reúnem, formando o micélio. O micélio normalmente se encontra no interior da matéria da qual o fungo se alimenta. A estrutura que vemos e que denominamos cogumelo é a parte reprodutiva do fungo, chamada corpo de frutificação. Então, não é o fungo inteiro, tá vendo, gente? O cogumelo é só a parte da reprodução do fungo. A reprodução dos fungos multicelulares ocorre por meio do corpo de frutificação, que apresenta diversas estruturas internas, denominadas esporângios, que formam os esporos. Os esporos produzidos se espalham no ambiente, carregados pelo ar. Quando eles caem num local, geralmente tem que ser um local úmido, com uma temperatura adequada, eles germinam e originam um novo fungo. Algumas espécies também podem se reproduzir por brotamento, como os levedos. As células dos fungos apresentam parede celular, assim como a das plantas. Mas ao contrário das plantas que têm parede celular com celulose, a parede celular dos fungos contém quitina, um carboidrato também encontrado em alguns animais. Então aqui a gente tem um exemplo de um fungo, olha, eliminando esporos. Olha lá, algumas espécies de fungos podem liberar trilhões de esporos em névoas de explosão, garantindo que possam ser levados a longas distâncias. Dependendo de onde eles caírem, eles vão se reproduzir. Ou não, né, gente? Se eles tiverem um local favorável, vão se reproduzir. Então, olha lá, a estrutura reprodutora é essa aqui, que a gente chama de cogumelo. Na verdade, é o corpo de frutificação, juntamente com esse estágiozinho aqui, ó, as estruturas produtoras dos
os esporos. As hifas, olha lá, formam o micélio, que é a raiz dele, na verdade. Essa estrutura aqui, ela tá maior nesse cantinho aqui para vocês poderem enxergar melhor, olha. A liberação dos esporos, os esporos são essas pontinhas aqui que são liberadas e levadas pelo vento. A importância econômica e ecológica dos fungos. Os fungos, assim como as bactérias, são importantes decompositores, desempenhando um papel fundamental nos ecossistemas ao reciclar a matéria orgânica. Alguns fungos têm grande importância econômica por servirem de alimento, como o champignon e o shiitake. Quem já comeu aí cogumelo shiitake? E por serem utilizados na indústria farmacêutica ou de alimento. Aí eles podem ser usados na produção de alguns queijos, pães e bebidas, como o vinho. Também são utilizados no processo de fabricação do etanol. Então, olha lá, o champignon é esse aqui, ele tem cerca de 4 centímetros de comprimento. O shiitake é esse daqui, ele tem de 4 a 10 centímetros de comprimento. Ok? Os fermentos biológicos. Quem já fez pão aí, ó? Os fermentos biológicos utilizados na produção de pães e vinhos são compostos de levedos ou leveduras do gênero Saccharomyces que degradam o açúcar, produzindo álcool e gás carbônico. É um processo denominado fermentação. Na produção dos pães, o gás carbônico faz a massa crescer e o álcool é evaporado em altas temperaturas. A gente não usa, por exemplo, pó royal para fazer pão, vocês sabem disso. E os queijos? Olha lá o queijo Roquefort e o queijo Camembert, já viram? Ó, você já viu as manchas azul esverdeadas nos queijos Roquefort e Gorgonzola? E a capa esbranquiçada do queijo Camembert? Elas são causadas por fungos adicionados no preparo do queijo, para lhe dar um sabor especial. Esse tipo de fungo não faz mal para a saúde, tá? No queijo Roquefort é usado o fungo Penicillium roquefort, que é misturado ao leite de ovelha. No queijo Gorgonzola, o mesmo fungo é adicionado só que ao leite de vaca. E no Camembert, os fungos Penicillium candidum são pulverizados sobre o queijo. E após uma semana, começa a surgir uma camada de mofo branco comestível. Vamos ver se vocês vão ter coragem de comer esses queijos depois que a gente está estudando isso, né, gente? Mas são muito gostosos, tem um sabor muito característico, né? Mas vocês viram que o nome de alguns fungos aí que eles usam é Penicillium? Então, olha só. Alexander Fleming, um médico britânico, em 1928, estava estudando culturas de bactérias e notou um bolor crescendo em uma delas. Nessa região onde crescia o bolor, não se desenvolviam bactérias. Fleming sugeriu que deveria haver alguma substância produzida pelo bolor que matava as bactérias. Ele identificou o bolor como sendo do gênero Penicillium e chamou a substância por ele produzida de penicilina. A penicilina, gente, foi o primeiro antibiótico identificado, que atualmente é produzido pela indústria farmacêutica e utilizado no combate de muitas infecções. Olha que legal, hein? Então, na época, vocês devem ter estudado aí, uma grande quantidade de pessoas morria, principalmente de pneumonia. Pneumonia era uma doença que matava geral, porque não existiam antibióticos. O primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina, e ela foi descoberta através desse rapaz aí, do Alexander Fleming. Tá bom? Então, ó, por hoje é só, tá? Corrijam aquelas atividades. Quem não me enviou ainda, me envie. E caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo, por favor. Tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.